A paz do Senhor, graça e paz a todos os nossos amigos, nossos irmãos. Eu quero aqui estar compartilhando a todos, aos irmãos, uma palavra de Deus para vossas vidas. Aí vamos esperar alguns irmãos chegar, em nome de Jesus, pois essa palavra é de muita importância para o nosso coração, é a palavra de Deus, é a palavra do reino. E o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo. Essa é a nossa razão de estarmos aqui na terra. A palavra de Deus. E é muito importante nós conhecermos sobre alguns princípios sobre o reino de Deus, o que Deus tem conosco. E eu quero que você ouça essa palavra, tá bom? Compartilhe o vídeo, em nome de Jesus, a todos os seus amigos. Chame seus amigos agora para essa live. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E eu acredito que Deus, ele vai te revigorar, te fortalecer, abrir o teu entendimento. A gente está vivendo tempos difíceis. As pessoas não estão mais dando credibilidade nas coisas do céu. As pessoas estão priorizando muitas coisas. Estão buscando muitas coisas menos o céu. Infelizmente, as pessoas dão mais ouvido às palavras ao contrário, às defamações, às críticas, aos escândalos, devido uma série de problemas envolvendo líderes, igrejas, ao aumento de denominações, pessoas abrindo igrejas, tudo que é canto, e acaba que o mau testemunho, o comportamento, né, a postura não são letais, né, legíveis do reino de Deus. Aí a igreja, em vez de ficar em primeiro lugar no ranking, ela subiu, ela caiu para o 11º lugar. Eu falo isso, que nós estamos vivendo um tempo de crise de integridade. São pouquíssimas pessoas que são íntegras com Deus, íntegra, né, na sua fé. As pessoas estão desistindo e outras pessoas estão. É incrível como as pessoas, elas têm o poder de persuadir outras pessoas. E isso não pertence ao reino de Deus. As pessoas, elas vão com outras pessoas, no lado de outras pessoas, denegrir outras pessoas a fim de ganhar aquelas pessoas. Mas nós louvamos a Deus que o Evangelho é o Evangelho da cruz, de renúncia. Essas pessoas não conheceram o real propósito de Cristo na cruz. Jesus subiu na cruz por causa de nós. E quem matou a Cristo não foram os romanos, foram os nossos pecados. Foram as nossas transgressões que ultrapassaram a Cristo na cruz. Então, já tem muitas pessoas já aí chegando. Algumas pessoas compartilharam. Nossa irmã Selma compartilhou. Aí eu quero já louvar a Deus pela vida, né, do Francis Noronha, do Rosivan Júnior, da Joyce, né, de tantos outros aí, né, que estão assistindo o vídeo, né. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo, tá? São os bolsos, né, no estudo de número 62, e a gente vai liberar isso para a sua vida. Nós temos guardado os nossos estudos, nossos ensinos, e eu quero compartilhar esse estudo que há muito tempo, né, a gente tem compartilhado e a gente não tem falado de forma precisa, né? E nós iremos falar agora desse estudo para abençoar a sua vida. Pouquinhas coisas nós iremos tratar aqui. Pois bem, em Atos capítulos 2 e versículos de
número 36 até o 47, revela uma série de sinais que, quando os apóstolos estavam reunidos em um mesmo lugar, a Bíblia diz que eles estavam orando, quando de repente adentrou um vento veemente e impetuoso, que entrou na casa e a casa tomada. Ela ficou cheia da essência de Deus. Ela ficou cheia do governo de Deus, do domínio de Deus. Que os homens que estavam dentro daquela casa, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo ele é a força da igreja na terra. Ele é o que traz o governo de Deus para a terra. Quando nós estamos sendo liderados por alguém, nós somos submissos a esta autoridade. Assim é a igreja. A igreja está debaixo de um governo. Aquilo que era meu, aquilo que eu considerava meu, a partir do momento que eu me entreguei a Jesus, aquilo que eu tinha como possuidor dos bens, das coisas, agora não é meu. Agora tudo pertence a Deus. Porque dentro de um reino existem leis e existem princípios estabelecidos, né? Em uma nação democrática, né? As pessoas elas estabelecem leis democráticas. No reino de Deus, as palavras de Deus é a sua lei. Quando Deus dá uma palavra, é a lei que Ele está estabelecendo. E nós somos súditos desse Deus, do reino de Deus, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. O Espírito Santo derramou-se sobre a igreja no dia de Pentecostes. 120 almas naquele dia receberam o selo do Espírito Santo, que envolveu suas vidas de um poder celestial, e depois daquele dia jamais eles seriam mais o mesmo. Quando Deus derramou o Espírito Santo em Atos capítulo 2, Ele derramou com um objetivo: de transformar aqueles homens em em novas criaturas, cheia do governo de Deus, da presença de Deus, da liderança de Deus. Porque Deus, Ele é a força ativa, Ele é o poder da lei, Ele é a força do amor. Deus, Ele é a direção correta a ser seguida. Deus, Ele é tudo sobre nós. Quando temos um governo, nós não se preocupamos com leis estabelecidas pelo governo corrupto, pela uma sociedade falida. Quando nós temos um Deus que governa a nossa vida, que rege a nossa vida, nós nunca seremos mais a mesma criatura. Mas o que nós estamos vendo nos nossos dias, é uma nação, é um povo que é guiado por outro Deus, não o Deus que fez os céus e a terra. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Deus que fez os céus e a terra, Ele tem leis e Ele tem propósitos. A sua lei, a base do seu trono é a justiça e o amor. E o povo desse século, eles estão sendo injustos. Eles não servem a Deus. Nós não estamos servindo a Deus, eu me incluo. Nós não estamos servindo a Deus da maneira correta. Nós defamamos, nós caluniamos, nós perseguimos, nós comentamos para outras pessoas que nós queremos ver o mal de outras pessoas. Nós estamos vendo igrejas sendo abertas sem um pilar, sem um alicerce cristão. Porque muitos de nós estamos vivendo o nosso ventre, servindo o nosso ventre. O que nós queremos é status. O que muitas pessoas querem é a bênção. O que muitas pessoas querem
é ser bajuladas. O que as pessoas querem é a riqueza. O que as pessoas querem é o luxo. O que as pessoas querem é tudo que essa terra pode oferecer. As pessoas guardam o dinheiro, as pessoas guardam o seu carro, as pessoas guardam, né, as suas amizades, as pessoas guardam muitas coisas, menos o Senhor, menos a palavra de Deus no seu coração, que o salmista diz no Salmo 119, e verso de número 115, eu guardei a tua palavra no meu coração. As pessoas estão buscando o carro, a casa, buscando riqueza, estão buscando, né, cirurgias, as pessoas estão buscando um corpo bem esculpido, as pessoas estão buscando um corpo bem, né, bonito, as pessoas estão buscando beleza, estão buscando, né, uma estética, uma aparência, as pessoas estão buscando muitas coisas, menos o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos será acrescentada. Mateus capítulo 6, versículos de número 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é aceitar o governo de Deus, é aceitar a sua liderança. Quando você deixa esses princípios, você está se alinhando ao reino das trevas, porque existem dois reinos no nosso mundo, dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. O reino da luz é um reino que soma, é o reino que soma. Quem pertence ao reino da luz, ele soma, ele multiplica. O reino das trevas, ele diminui, ele não acrescenta. Porque a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, ele veio senão roubar, matar e a destruir. Em Efésios capítulo 6, versículo de número 10, Paulo fala à igreja de Éfeso a seguinte forma: revestir de toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. Ele fala de principados, potestades, hóstias espirituais. Ele fala de demônios, de classe de demônios. E muitas pessoas que não compreendem o real teor do reino de Deus acham que o reino das trevas é o reino desorganizado. Quando fala de inferno, quando fala de demônios, o que vem na mente de muitas pessoas é que o inferno é desorganizado, há uma bagunça no inferno. E não, a Bíblia fala que o reino das trevas é um reino organizado. A Bíblia diz lá em Efésios que existem classes de demônios no inferno que segue uma lei, que segue uma ordem do seu rei. Quem é o rei do inferno? Satanás. O rei do inferno é Satanás. Então nós estamos em uma briga entre Deus e o diabo. Nós sabemos que existe o bem e o mal, Jesus e o anticristo, né? O Espírito Santo e o falso profeta. Nós estamos vivendo nesta condição. Então quem serve a Deus não pode servir a Deus brincando com Deus. Você não pode servir a Deus brincando com Deus. Se não der certo para você servir a Deus em uma igreja, você pula para outra. Se não der certo naquela, você pula para outra. O que você quer é se sentir bem, e não é assim que funciona. Nós precisamos permanecer firme na palavra, porque muitas pessoas são induzidas pelo que outras pessoas dizem. O que eu prego, eu digo, o que eu prego não é o suficiente para você. O que você está ouvindo aqui agora pode ser bom para você, mas não é o suficiente. Você tem que querer mais. E como é que você busca mais? Tendo comunhão com a palavra de Deus. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Porque muitas pessoas dão glória a Deus, muitas pessoas pregam, muitas pessoas choram, muitas pessoas dizem que tem Deus no seu coração, mas elas não agem de forma correta, elas não agem de forma certa. Eles dão ouvido às fofocas, eles dão ouvido às calúnias, os caluniadores, os defamadores, os inimigos do altar de Deus. E elas se contaminam com isso. Muitas pessoas trocam as coisas de Deus pela bebida,
As pessoas estão trocando as coisas de Deus por uma vida de prostituição. As pessoas estão deixando de falar com pessoas de Deus, estão deixando de andar com as coisas de Deus, para viver uma vida fácil, para ganhar dinheiro fácil. As pessoas estão mentindo para ganhar a sua amizade. As pessoas estão defamando outras pessoas para ver você olhar mais para elas. E isso não é o reino de Deus. Isso é o reino das trevas. Porque o reino das trevas, ele diminui, ele não acrescenta. O reino das trevas, ele vem para causar divisões, para causar contendas, para causar inimizade. As pessoas, elas não compreendem. Muitas pessoas acham que Deus fala, é só abrir a Bíblia. As pessoas vão orar e dizem, não, agora Deus vai falar, abre a Bíblia. E ali elas vão falar e dizem, olha, Deus está falando isso aqui. Mas será que a forma de interpretação que estas pessoas estão colocando, a exegese bíblica que essas pessoas estão expondo, é a correta? Não. Nós precisamos compreender a Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz que o Espírito testifica com o meu Espírito que nós somos de Deus. Quando alguém está falando no nome de Deus, o seu coração, se você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai testificar com você. Porque o Espírito de Deus, ele não vem para causar divisões, ele não vem para causar incertezas, dúvidas, ele não vem para colocar você contra alguém. O Espírito de Deus, ele vem para sanar o teu coração. O Espírito de Deus, ele vem para curar você. Quando Deus está falando, ele está curando você. Porque o desejo do Espírito Santo, quando fala, é trazer cura, é trazer saúde para você. Quando alguém está falando no nome de Deus, a sua mente nunca vai estar confusa. O seu coração nunca vai estar cheio de tribulações. O teu coração vai estar envolvido com a paz. Porque eu falei no começo que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, é gozo e alegria no Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Deus, Paulo fala isso, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Tem muita gente falando com a palavra de Deus, mas o Espírito que fala não testifica com o nosso Espírito, porque são espíritos de erros, são espíritos caluniadores, defamadores. O Espírito de Deus é um Espírito que nos leva ao reino de Deus. E nós vamos entender que em Atos 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles tinham uma missão de não ser mais o que ele era. As pessoas que vivem hoje no cristianismo, o cristianismo virou modismo hoje. É muito fácil uma pessoa se tornar um cristão. É muito fácil a pessoa abrir a boca e falar de um líder espiritual, de falar de uma igreja. É muito fácil hoje falar o que quer. Mas as consequências das nossas palavras, elas trarão para a nossa vida grandes prejuízos. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio de iras e defamações, calúnias, minha boca vai falar exatamente o que o meu coração está cheio. Mas se a minha alma está liberta, transformada e curada, eu não vou brigar com ninguém. Eu não vou defamar ninguém. Eu não vou colocar ninguém contra outras pessoas que pregam o Evangelho, que vivem o Evangelho. As pessoas, quando elas são cidadãos do reino de Deus, elas vivem o que o apóstolo Paulo viveu. Quando Paulo diz, em uma de suas cartas, ele declara que tudo que eu considerei, que eu tinha como ganho, eu considero como esterco, como nada, para ganhar a Cristo Jesus. Paulo chega a dizer, quem dera, se eu deixasse esse corpo, eu subiria mais alto para perto de Deus, para perto do meu Jesus. Muitas pessoas querem a terra, pregadores querem a terra. Eles cobram R$2.000 para pregar uma noite numa igreja. A igreja, ela não é uma prostituta. A igreja é a noiva de Cristo. E nós precisamos respeitar a noiva de Cristo, que a Bíblia diz que ela é virgem, ela é imaculada. A igreja é a noiva.
Nós precisamos compreender isso. Israel é a noiva do Cordeiro, mas nós somos a noiva do Cordeiro pela fé. As pessoas, elas querem uma vida sólida aqui na terra. Quando os discípulos encontraram Jesus pela primeira vez, eles perguntaram, talvez Pedro se manifestou e disse a Jesus: Senhor, eu quero ir contigo. Sim, eu quero ir para a sua casa. Pedro disse, os discípulos falaram, eu quero ir para a sua casa. E Jesus, olhando para eles, disse de forma definitiva, de forma precisa. Jesus responde: as aves têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a sua cabeça. Mas na frente, Jesus chama os 12 e diz a eles: ide e pregai o meu evangelho. Pregai o meu evangelho, ensinai, discipulai, consolidai. Vocês não precisam levar 2 túnicas, não precisa de alforje, nem de dinheiro, porque assim como eu cuido das aves do céu, cuidarei de vós. Quando nós temos o dinheiro como a base da nossa providência, nós esquecemos o reino de Deus. E nós temos que entender que o reino de Deus é o que supre as nossas necessidades aqui na terra. Porque o reino de Deus influencia o nosso mundo. Assim como o reino das trevas influencia o mundo também. O reino das trevas influencia o nosso mundo para que nós não conheça a glória e o poder de Deus. Abraão, quando sacrifica Isaac, ele diz: Deus proverá. Ele depositou em Deus toda a sua provisão. Ele tinha Deus como provedor. E nós, quando não temos o dinheiro, nós vendemos o nosso corpo. Nós deitamos com pessoas que nunca conhecemos por causa de um valor. Quando nós tiramos os olhos do reino de Deus, nós queremos a facilidade dessa vida. E a Bíblia diz que nós devemos que cuidar para que a vinda do Senhor não seja no sábado nem no inverno, onde as pessoas estão acomodadas, onde as pessoas estão acomodadas demais. E o reino de Deus é muito mais do que comida, do que bebida, do que vestir. O reino de Deus é muito mais do que isso. E nós precisamos ter Deus como rei. A Bíblia diz em Apocalipse que ele é rei de reis e senhor de senhores. Ele não é só rei, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Ele é a nossa providência, ele é o provedor da minha vida. É Deus que vai prover para a tua vida, para a tua casa. Você não precisa se vender, você não precisa se vender para o caluniador, para o defamador. Você não precisa levar droga, você não precisa vender o seu corpo. Tenha Deus como provedor da sua vida. Tenha Deus como provedor. Deus, ele é Senhor da minha vida e da sua vida. Através do seu Espírito, nós temos a provisão de Deus. Nós temos a certeza que o Espírito Santo está em nós. Então, tenha isso no seu coração. Não é só abrir a Bíblia, alguém orar e abrir a Bíblia e dizer: olha, Deus quer que você faça isso porque está na palavra de Deus. Não, tenha na sua mente que as coisas de Deus é um conjunto de coisas. Não é alguém com autoridade: eu sou o pastor e você é uma ovelha, e eu abri a Bíblia e você tem que seguir o que eu estou te falando para você. Não, guarde no seu coração que quando alguém fala no nome de Deus, o Espírito que está em você vai testificar com o Espírito que está falando com você, que você é de Deus, que você está ouvindo procede de Deus, que aquilo que você está ouvindo é proveniente de Deus. Isso é o Evangelho. Nós precisamos voltar à cruz, nós precisamos se render à cruz. Muitas pessoas estão pregando e nos seus hotéis estão se prostituindo. Muitas pessoas estão tendo relações com o sexualismo, com o lesbianismo, com a mentira, com o engano. O Senhor Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, ele quer encontrar uma igreja limpa. A Bíblia diz em Apocalipse: arrependa-te e volta ao teu primeiro amor.
Nós temos que voltar aonde nós caímos e nunca mais cair. Nós precisamos levar a Deus a sério. Precisamos levar as coisas de Deus a sério, porque o céu espera por nós. Jesus fala isso quando os discípulos perguntam a ele como nós devemos orar. E Jesus, olhando para eles, e disse: quando vocês orareis dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele fala que venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. O Espírito Santo, ele traz comunhão. Quando o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, o Espírito Santo trouxe comunhão a todos que estavam ali. 120 pessoas receberam a comunhão do Espírito Santo. Deus teve comunhão com eles. O Espírito Santo só foi dado porque havia comunhão entre eles e Deus e eles. E isso é a missão do reino. No reino de Deus, Ele nos serve, nós os servimos. A Bíblia diz: Jesus na terra, Jesus lavou os pés do discípulo, e Pedro disse: tu não vai lavar os meus pés. E Jesus disse a Pedro: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo no meu reino. Porque no reino de Deus há comunhão. O maior é o que serve. Deus nos servirá, nós o serviremos. E Apocalipse diz que nós julgaremos as nações com Ele. Isso é um privilégio que poucos terão. Porque a Bíblia mesma diz que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu orei, no teu nome expulsei demônio, no teu nome falei novas línguas. Mas o Senhor então dirá: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é a ferramenta que o diabo, que o reino das trevas tem usado nos nossos dias para tirar as pessoas do alvo, que é o reino de Deus. Os principados são classe de demônios que lutam contra o reino. As potestades, em Daniel capítulo 10, ele ora porque Israel precisaria voltar para sua pátria. Israel precisaria voltar para Jerusalém, porque Deus estava com saudade do seu povo, de ver o seu povo, a sua nação, levantar altar a Ele e adorar o seu nome. Deus estava com saudade. E Daniel toma a briga e ora a Deus. E diz a Bíblia que Daniel orava porque ele tinha um espírito excelente. Porque Deus ouve um cristão verdadeiro, porque o espírito dele é o espírito de comunhão com Deus. Que não tem comunhão com Deus, ele vai de casa em casa levando problema a outras pessoas. E muitas pessoas, infelizmente, elas preferem ouvir a voz do reino das trevas do que a voz do reino da luz. As pessoas são manipuladas por coisas. A Bíblia diz que chegaria um tempo que as pessoas iam dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. A palavra de Deus ia causar comichão em seus ouvidos para não ouvir a verdade. Porque o príncipe deste século, ele trabalha para cegar o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho. Mas Paulo diz que para muitos isso é loucura, mas para nós que somos salvos, isso é o poder de Deus, é o poder de Deus para nos salvar. Porque o reino de Deus é a verdade absoluta. A verdade absoluta não está no reino das trevas, nem no reino dos homens. A verdade absoluta está no reino de Deus. E a Bíblia diz que a sua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, que a sua palavra é como uma espada de dois gumes que penetra a tua alma e a minha alma, e juntas e medulas, e conhece a intenção do nosso coração. O reino de Deus é tão forte, é tão poderoso, que ninguém jamais conseguiu vencer esse reino. Esse reino está sendo implantado. E as pessoas perguntavam a Jesus: de como será o teu reino? Como virá? E Jesus olhou
e disse: o meu reino não virá de visível aparência, dizendo eis aqui ou ei-lo acolá, porque o meu reino está implantado dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de nós. Por isso que Deus só ouve quem tem comunhão com o reino de Deus. A Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. O pecador não é aquele que está no mundo bebendo. O pecador é aquele que está dentro da casa de Deus, carregando a Bíblia Sagrada, subindo nos púlpitos, cantando e pregando, fazendo parte do rol de membros. Tem uma carteirinha de pastor, de uma convenção, mas as suas obras, elas são más. Os seus frutos são maus. Lá em Jeremias, Deus ele fala para Jeremias no capítulo 1. No versículo 5, Deus fala para Jeremias: não diga que tu é uma criança, porque onde eu mandar você ir, você tem que ir. No versículo 2, Jeremias responde dizendo: e o Senhor estendeu sua mão e tocou na minha boca e diz: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Mas no versículo em diante, você encontra Deus falando, você encontra Deus falando com Jeremias, dizendo: o que tu vês, Jeremias? Deus dá uma visão ao profeta. Jeremias disse: Senhor, o que eu estou vendo é uma figueira, uma amendoeira, perdão. Estou vendo uma amendoeira e ela está brotando. E Deus fala assim: pois é, viste bem, profeta, porque assim como ela tem pressa de jogar fora os seus frutos, eu também tenho pressa em cumprir a minha palavra. Eu velo pela minha palavra, Jeremias, para cumpri-la. No reino de Deus, a palavra de Deus é a lei. E ele vela pela sua palavra para cumprir a lei. Ele cumpre a lei, porque a lei é a sua palavra. E uma constituição, e uma nação formada pela Constituição, né? As pessoas, as palavras, né? As pessoas se reúnem para gerar leis. Mas no reino de Deus, a palavra de Deus é a lei. Deus não precisa, né, na nossa nação, para nós formar um líder, nós temos que votar. O povo volta para ter um líder. Mas no reino de Deus, Deus não precisa que ninguém vote nele. Porque antes de tudo ser formado, ele já era. Ele já era e ninguém vai conseguir tirar ele do trono. Em Apocalipse capítulo 4, João viu, ele estava sentado no trono. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no céu, se assentou do lado direito do que estava sentado no trono. Ninguém consegue arrancar ele. Quando Lúcifer disse: eu subirei às mais altas estrelas do céu, e acima do trono de Deus estabelecerei o meu e serei semelhante ao Altíssimo, ele não conseguiu. Mas Deus fez nós a sua imagem e a sua semelhança. Se você diz que é um cristão, então viva como um cristão do reino, mas do reino de Deus. Não viva um cristão, não seja um cristão do reino das trevas. Porque o cristão do reino das trevas, ele dá glória a Deus, ele bate palma, ele prega, ele ora, ele canta, mas as suas obras são más. Jesus dirá a eles: apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. O reino de Deus é comunhão. Nós precisamos ter comunhão com Deus. O reino de Deus é a adoração. Adoração, ele é tão forte que no partir do pão e nas orações havia comunhão entre eles. Quando eles adoravam porque havia comunhão. Todos adoravam. Em Apocalipse a Bíblia diz que os anjos dizem santo, os 24 anciões dizem santo, os querubins dizem santo. A ele a glória, o louvor, o domínio, aquele que era, o que é, o que há de vir, a ele seja a glória para sempre. Porque há comunhão. Quando há comunhão dentro de uma casa, há entendimento de Deus. Quando uma casa há comunhão, há vitória. Quando uma casa há comunhão, há resposta de Deus.
Nós não precisamos ser cristão, porque as pessoas olham para a igreja, não acreditam mais. As pessoas não acreditam mais em pastores, porque um defama o outro. As pessoas não acreditam mais em igrejas nenhuma, porque as igrejas, elas são mais arrecadadoras de dízimo e dinheiro, de ofertas, do que propagar o reino de Deus. São poucas as igrejas que ainda pregam Jesus, que ainda fala da vida de Jesus. As pessoas estão se preparando para ter empresas. As igrejas estão preparando pessoas para ter empresas. Estão preparando pessoas para ter mega carro importado, casas, né, luxuosas. Tudo isso ficará. Não adianta, Deus não mede ninguém pelo que possuímos. Deus nunca vai te conhecer pelo que você tem, pelo que você possui. Porque a Bíblia diz, Jesus diz aos seus discípulos, o meu reino está dentro de vós. Quando ele olhar para a igreja, ele não vai ver a estética da igreja, mas o interior da igreja, porque o reino dele está dentro de nós. E ele vê o reino dentro de nós. Como nós estamos cuidando do reino dentro de nós. É certo que nessa terra tudo depende do financeiro. Nós precisamos ter. E muitas pessoas, quando não têm, desistem de Deus. Muitas pessoas, quando não têm, elas procuram uma igreja que vai ensinar elas a buscar o dinheiro, que vai buscar a ter uma casa, a ter riquezas. E não é isso o teu alvo. É importante, mas não é a nossa prioridade. A Bíblia diz, eu falei e vou repetir, Mateus 6,33, em primeiro lugar é o reino de Deus, sua justiça. Nós precisamos ser justos, porque quem é justo continue fazendo justiça ainda. O que é santo continue se santificando ainda. O que é puro se purifique ainda. Mas o que é sujo continue se sujando. O que é injusto continue praticando a injustiça. O que é impuro continue sendo impuro ainda. Porque o reino de Deus, ele é só para aqueles que têm vida de comunhão com a sua palavra. Adoração, ela não é uma expressão de lábios, mas uma demonstração da alma. Adorar a Deus é colocar o que temos dentro para fora. Adoração é mostrar o reino que está dentro de nós. Quando você adora, você está mostrando o reino de Deus dentro de você. Agora, quando alguém adora e não apresenta o reino, ninguém é edificado. Ninguém é edificado. Porque quando nós adoramos e que nós mostramos o reino de Deus que está dentro de nós, então o mundo olhará para nós e verá em nós o Rei dos Reis. A Bíblia diz isso em Salmos, no capítulo de número 24. E versículos de número 6 em diante. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Quando nós adoramos, adoração é colocar o que nós temos de melhor de dentro para fora. É apresentar a riqueza que nós temos, que é a presença de Deus. É a presença de Deus. Isaías no capítulo 6, ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E a sua glória encheu toda a terra. A sua glória encheu toda a terra. Quando nós falamos de glória, falamos de beleza. Glória significa beleza também. Isaías disse: a beleza de Deus encheu a terra. Olha que lindo, queridos. O reino de Deus é belo. E quando o reino de Deus vem a nós, essa beleza do reino é estampada. E as pessoas precisam ver. É normal você ouvir pessoas falando que, se for para mim ser um cristão como Beltrano, eu prefiro continuar do jeito que estou. Porque o que era para dar testemunho não dá. O que era para falar das coisas de Deus não fala, critica, fala mal, defama. As pessoas, quando estão insatisfeitas com alguma coisa, o velho homem vem à tona. Elas brigam. E nós não precisamos se justificar a ninguém.
O que nós precisamos é se converter de verdade. Dobrar o nosso joelho e se arrepender de toda a nossa alma e voltar para a cruz, voltar à verdadeira adoração, o verdadeiro evangelho, o evangelho que cura, o evangelho que conduz pessoas à vida eterna, o evangelho que conduz pessoas ao perdão, à reconciliação, o evangelho que faz as pessoas sentir temor de Deus antes de falar de alguém que tem vida com Deus. Os crentes precisam se posicionar. Há uma enfermidade muito grande no Suriname, no Brasil, em todas as nações, que os cristãos, eles são mais críticos do que observador. Eles são defamadores, eles são perseguidores do altar. Eles querem prejudicar a igreja. Eles acham que os certos são eles. Isso não é o céu, isso não é o evangelho. O evangelho, ele traz salvação, o evangelho traz liderança, traz paz, o evangelho traz comunhão, ou glória. Nós não precisamos sair de um lugar para outro para nós conhecermos a Deus. O que nós precisamos é abandonar a velha prática e assumir a nossa vida com Deus. Pois assumir uma vida com Deus é viver com Ele, é estar na presença dEle, é assumir a nossa alma diante da sua justiça. Que Deus tenha misericórdia da nação do Suriname, da nação brasileira. Que Deus tenha misericórdia das nações do Oriente Médio. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus tenha misericórdia das igrejas. Porque o que nós estamos vendo não é o evangelho. O que nós estamos vendo é interesse. É muitas pessoas explorando a fé do povo. É muitas pessoas usando os dons de Deus para ganhar dinheiro do povo. Quantos pastores estão sendo presos? Está certo que o reino das trevas propaga mentira contra os que são de Deus, ao ponto de levar eles atrás das grades, mas muitos estão sendo presos por enganar o povo, por curandeirismo. Estão sendo presos. Isso está trazendo para a igreja descredibilidade. As pessoas não acreditam mais. As pessoas não estão acreditando mais no evangelho. Quantas igrejas não foram abertas e quantas não foram fechadas? Quantas pessoas foram levantadas ao pastorado sem ter base, sem ter comunhão, sem ter uma vida com Deus? E muitas pessoas dizem, é porque Deus me chamou. Te chamou para quê? Deus me chamou para quê? Porque o reino de Deus, a comunhão. O reino de Deus, a comunhão é importante. Você não é dono de nada mais. Porque quando nós somos chamados para servir, o servir ao Senhor exige de nós um compromisso verdadeiro, Deus nos chamou para isto, para verdadeira santidade, para verdadeira santificação, para verdadeira compromisso com a sua palavra. Adoração é colocar de dentro para fora o nosso melhor. O Espírito Santo, ele traz temor. E o temor, diz em Provérbios 8, versículo 13, e também no capítulo 10, versículo 27, e também no capítulo 14, versículo 26 ao 27, 19, versículo 23, que o temor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor tem sabedoria. A Bíblia diz, a Bíblia fala, o pastor Silas, na quarta-feira passada, falou isso para o nosso coração na igreja. Em Atos dos Apóstolos, a igreja crescia porque havia temor entre eles. Deus fazia a igreja crescer porque havia temor. E muitas pessoas perderam o temor. As pessoas perdem o temor quando elas perdem a visão do reino. A visão do reino de Deus é muito importante para nós. A Bíblia diz que apareceu João Batista pregando um evangelho e ele dizia: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Mais tarde Jesus aparece dizendo as mesmas palavras: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, tudo que ele falava, toda a Bíblia Sagrada apontava para o reino de Deus. No Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 3,
Deus disse: haja luz e houve luz. O versículo 3 do capítulo 1 do livro de Gênesis revela que o nascimento de Cristo ali. Cristo, ele nasceu a este mundo, ele veio a este mundo em Gênesis capítulo 1 e versículo 3. Quando Deus disse: haja luz. Observe que a luz foi gerada no primeiro dia, mas no quarto dia, apenas no quarto dia, o sol nasceu. Porque o sol, ele não é tão importante quanto a luz. A luz é mais importante do que o sol, porque o sol, ele foi criado no quarto dia para governar o dia, e a lua para governar a noite. O sol, ele não é tão importante quanto a luz, porque a luz foi gerada no primeiro dia da criação, porque tudo que existe já coexistia dentro de Deus. Quando Deus pela primeira vez abriu a sua boca na terra, Jesus nasceu, porque Jesus é a luz. Em João capítulo 1, versículo de número 1, diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus, estava dentro de Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí no versículo em diante, do capítulo 1 de Gênesis, de João, você vai ver no versículo 11, no versículo 3, ali em diante, você vai ver que ele era a luz do mundo, que ele estava no princípio, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus é a luz. A Bíblia diz que ele é a luz que resplandece. Jesus nasceu no primeiro dia. Aí no sexto dia, Deus reúne o Filho e o Espírito, que já estava na terra. Em Gênesis 1, o Espírito pairava, e no versículo 3, o Filho nasceu, porque agora Deus está trazendo uma resposta a nós. Agora ele reúne e diz: vamos fazer um homem à nossa imagem, porque as três pessoas que lideram o céu estavam na terra, fazendo nós a imagem dele. E se nós somos a imagem de Deus, é porque nós somos cidadão do reino dele. E nós, como cidadão do reino, nós temos que entender que nós somos súditos do seu reino. E para Deus governar nós precisamos se submeter à sua lei, à sua ordem, à sua palavra. Queridos, é tempo de nós se arrependermos de verdade. Servir a Deus não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira o que você fala, o que você quiser. Servir a Deus é uma responsabilidade. Porque servir a Deus é uma responsabilidade, porque tudo que nós faz aqui reflete no reino. Se nós praticamos a iniquidade, essa iniquidade vai refletir no reino, porque no reino não existe pecado, e no céu não entra pecado. No reino de Deus não existe pecado. Se nós caluniamos aqui, isso refletirá no reino de Deus, porque no reino de Deus não existe iniquidade, não existe calúnia, nem defamação. Quando alguém caluniou no céu, ele foi expulso de lá. Quando alguém pecou dentro do Éden, ele foi expulso também. E Deus, ele fechou o céu. Por algum tempo, o céu, para ter contato com aquele que reina o céu, tinha que ser por um homem, um sacerdote, que tinha comunhão com Deus. E um dia antes de entrar no tabernáculo, o sacerdote fazia uma vigília, no qual ele ficava a noite toda estudando, orando. Ele não podia dormir para não correr o risco de ter um sono indecente e ele morrer dentro do tabernáculo. Ele tinha que passar a noite em comunhão com Deus. E tinha que ter 12 pedras, porque o 12 é o número da totalidade de Deus. As 12 tribos, 12 pães, 12 apóstolos, 12 discípulos. 12 é um número muito importante na Bíblia. O sacerdote tinha que ter uma placa, né, na sua cabeça, escrito: santidade ao Senhor. Ele tinha que ter todos os aparatos para entrar lá. Então ele oraria pelo pecado do povo. Deus ouviria a oração, petição do sacerdote, derramaria o perdão sobre a nação.
Mas quando Jesus nasceu, que ele foi encarnado, a luz agora se fez carne e habita no meio de nós. Ele sobe na cruz, a sua carne foi rasgada e o véu do templo foi rasgado, porque o véu é a carne de Cristo. Quando o sacerdote entrava no templo, que passava do lugar santo para o santo dos santos, ele se comparava com a carne de Cristo, o corpo de Cristo ali, que foi rasgado na cruz. E agora Jesus nos deu acesso ao reino de Deus. E tudo que nós fazemos de bom nessa terra reflete ao reino de Deus. Porque o próprio Jesus disse, aquele homem, aquele jovem rico, quando ele se aproxima de Jesus e diz, bom mestre, o que eu faço para herdar o reino de Deus, ou a vida eterna? Jesus disse, obedece os mandamentos. Ele disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Jesus disse, muito bem, você falou que tudo isso você pratica, mas uma coisa te é necessário, vende os teus bens, tudo que você tem, vende tudo, não dá para a igreja, dá aos pobres, dá aos pobres, e vem comigo. Mas a Bíblia diz que ele amou mais o mundo do que o reino de Deus. São tantas as pessoas que estão indo para a igreja em busca de um benefício, mas nós precisamos ir à casa de Deus em busca de adorar a Ele, porque o seu reino está dentro de nós. Que o Espírito de Deus traga grandes bênçãos para a sua vida, bênçãos condicionadas à sua alma, ao seu espírito, ao seu coração, à sua mente. Esta é uma mensagem do seu irmão em Cristo, pastor César Santos. Obrigado por todas as pessoas que têm orado por mim. Tivemos uma cirurgia, mas já estamos recuperando para a glória de Deus. Amanhã estaremos no culto ministrando uma palavra. E eu convido você para estar amanhã no nosso culto de sexta-feira. Vamos estar ministrando uma palavra de Deus, uma mensagem direcionada de Deus para o seu coração, porque Ele é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, no nome daquele que vive para todo sempre. Fique na paz do Senhor Jesus e que esta mensagem fique no seu coração. Deus abençoe a irmã Shirley Castro. Deus abençoe a irmã Diana Ferreira, minha amiga, minhas amigas. Deus abençoe a Luzia. Deus abençoe também o Rodrigo Bonfim, missionário, pastor Anderson Gomes, a irmã Raimunda das Graças, a irmã Selma lá de Araraquara. Deus abençoe a irmã Raimunda mais uma vez. Deus abençoe a Val Júnior. Deus abençoe a irmã Shirley Castro, Rosivan Júnior, a irmã Keila. Deus abençoe a irmã Rogeane Moura. Deus abençoe a irmã Deane, também sua mãe. Deus abençoe a irmã Radália. Deus abençoe a irmã Maria Maciel. Deus abençoe a irmã Cristiane Ribeiro. Um forte abraço. Deus abençoe Mateus Frois. Deus abençoe a Marcela Silva, a Isabel Cristina. Deus abençoe a Manu Dias. Deus abençoe a irmã Sandra. A paz do Senhor, irmã Sandra. Deus abençoe. Deus abençoe Rosivan mais uma vez. Deus abençoe Franci Noronha. Deus abençoe a todos, a Joyce Reis. Aí Deus abençoe Marcelo. Deus abençoe a Clotilde. Deus abençoe aí a todos os nossos queridos irmãos. Que a palavra de Deus esteja guardada em seu coração e que nunca falte a graça e a bondade de Deus. Que essa mensagem não sirva só como mais uma reflexão para você, mas como a base de um entendimento melhor, de uma vida condicionada. Nós, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Betel, não somos os melhores e nem o mais certo, mas a nossa visão é o reino de Deus. Nós não queremos o teu dinheiro, nós não queremos que você venda a sua propriedade. O que nós queremos é que você aprenda a servir a Deus, que você se entregue ao Senhor de verdade. Não olhe para as pessoas que fazem errado, que caluniam, que defamem. Não olhe para elas, porque elas não podem te oferecer nada. Quem defama a vida de alguém é porque não tem nada para oferecer. Porque quando alguém tem algo de Deus para oferecer, eles levam a paz, eles levam a alegria, eles levam o benefício de Deus. Nós somos caluniados, perseguidos, mas essa é a nossa missão. Nós somos perseguidos por amor de Cristo Jesus. O amor de Cristo nos constrange. A Bíblia diz que Deus nos chamou para nós vivermos esse compromisso, essa responsabilidade. Tá certo?
Deus abençoe tua vida. Que Deus te conduza e te traga em paz e te leve em paz aonde tu fores. É o desejo do nosso coração abençoar a tua vida. Amanhã eu estarei ministrando a palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor, e eu quero convidar você para estar conosco ali, junto com os obreiros, junto com os membros da igreja, né? E que Deus te guarde e te proteja